Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, estou muito feliz. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Se sintam envolvidos pelo amor do nosso Pai Celestial, amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos pais. Queridos, o fim, e eu gosto de falar muito sobre isso, para a gente entender um pouquinho o propósito de Deus para as nossas vidas. O fim, queridos, das nossas vidas é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Posso ouvir um amém? O fim das nossas vidas e os processos que Deus vai trabalhando com nós, queridos, no nosso caminhar, é para nós nos tornarmos iguais a Jesus, refletirmos a imagem de Jesus. Tudo ao nosso redor, queridos, gira em torno desse objetivo. Tanto é que a nossa declaração de missão como igreja é como? Ser como Jesus e servir como Jesus. Todas as coisas cooperam para esse objetivo, para esse propósito. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, iguais a Jesus, que nós possamos refletir não só a sua glória, mas o seu caráter, a sua santidade, a sua maneira de viver, queridos. Nessa caminhada, uma das chaves, queridos, uma das chaves mestras para esse entendimento, queridos, uma das chaves que vira nas nossas vidas, e hoje eu creio, queridos, que Deus vai virar chave no coração de muitos aqui, é o entendimento da paternidade de Deus. É o entendimento e o reconhecimento de que Deus é nosso Pai. E nós precisamos compreender isso, queridos. Não é tão fácil, não é tão simples, e isso passa por um processo, em que dia a dia, queridos, nós precisamos ser lembrados dessas verdades, sendo curados na nossa identidade. Jesus, queridos, ele veio à terra para apresentar Deus como Pai. Não é o objetivo-chave, não é o único objetivo, mas um dos objetivos de Jesus, queridos, uma das marcas de Jesus, dos diálogos de Jesus conosco, queridos, é apresentar a Deus como nosso Pai. Hoje falamos que Deus é nosso Pai, e isso não é um choque para nenhum de nós. No meio da nossa cultura, isso já está embutido. Tanto é que muitos caem no erro de achar que todos são filhos de Deus. Queridos, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. A Bíblia é muito clara, queridos, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, quando ele diz assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no seu nome. Então, aqueles que receberam a Jesus, entenderam a obra redentora de Jesus, entenderam o plano de salvação, receberam a Jesus, creram no coração, confessaram com a sua boca, nasceram de novo, Deus deu-lhes o direito legal de serem filhos de Deus. Então, não são todas as pessoas que são filhos de Deus, são aqueles que receberam, creram no nome de Jesus. Você creu no nome de Jesus, sim ou não? Por isso que você é filho de Deus. E para isso, queridos, para nós não é um choque, mas no tempo de Jesus, queridos, isso era um escândalo. Quando Jesus se apresenta como filho, queridos, a sociedade da época, a religião da época, queridos, se escandaliza, se assusta. Lembrando que a revelação de Deus, ela é progressiva, queridos. Você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo Deus se apresentando ao homem. A revelação, ela é progressiva, assim como é nas nossas vidas, assim foi com a humanidade, assim foi no Antigo Testamento. Você vai vendo Deus se apresentando aos poucos aos homens, assim como é nas nossas vidas. Lembra lá quando você recebeu a Jesus, aceitou a Jesus, a tua maneira de ver Jesus era uma. Hoje, queridos, é totalmente diferente. Por quê? Porque a revelação aumentou. Sim ou não? Espero que tenha aumentado. Espero que você não veja Deus como você via Deus há 6 meses atrás. Espero que o teu conhecimento tenha se ampliado. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando, raiando até se tornar dia perfeito. Então a revelação, o sol da justiça vai nos clareando, e nós vamos conhecendo melhor a Deus, e os nossos olhos vão sendo abertos. Amém? Olha o que João, queridos, capítulo 5, versículo 16 ao 18 nos fala. Preste muita atenção aqui. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Queridos, além de Jesus bagunçar o sábado, queridos, de curar no sábado, onde já se viu curar uma pessoa no sábado? Além de bagunçar o sábado, Jesus, queridos, ele se apresenta como Filho de Deus. Ele fala, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele se apresenta como Filho de Deus. Os judeus se escandalizam. O máximo que alguém conseguia chegar era como amigo de Deus. Agora vem Jesus falando o quê? Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E isso para eles, queridos, era um escândalo. E para nós também. Para nós também, querido. Para nós também. Muitas pessoas, queridos, quando você apresenta a Deus como Pai, é um escândalo. Se Deus é Pai, eu não quero me relacionar com Ele. Por causa da figura de Pai. Queridos, eu escutei, ou eu li, eu não sei onde eu vi isso, mas eu escutei uma afirmação que eu preciso, e eu tenho entendido que ela é uma declaração verdadeira, queridos. Todo o problema social é um problema teológico. Todo problema social que nós temos, queridos, se resolve de forma teológica, é um problema teológico também. Você vai entender por quê. Eu quero ler alguns dados aqui, queridos, com vocês, para que vocês entendam aonde que eu quero chegar. Olha o que uns dados de uma pesquisa rápida que eu fiz nos trazem. Cartórios apontam que 6,31% das crianças que foram registradas sem o nome do pai no Brasil, no primeiro semestre de 2020. O levantamento foi divulgado pela Associação Nacional dos Registros Civis de Pessoas Naturais, neste sábado, dia 8/8, véspera do Dia dos Pais do ano de 2020. Durante o primeiro semestre de 2020, foram registrados 1.280.514 nascimentos de brasileiros em cartórios de registro civil. Desse total, 80.904 têm apenas o nome das suas mães na certidão de nascimento. Os dados são da Central Nacional de Informações de Registro Civil, plataforma de dados administrada pela ARPEN do Brasil. Além disso, queridos, a ausência da figura de pai, queridos, as consequências emocionais da ausência de paternidade. Ter um pai ausente deixa muitas sequelas. Segundo os psicólogos, adultos que não tiveram amor e cuidado paterno costumam ser mais desapegados emocionalmente, têm dificuldade em estabelecer vínculos afetivos fortes e que sejam duradouros. Além disso, muitos filhos de pais ausentes repetem esse comportamento quando se tornam pais. Mais inseguros, devido ao sofrimento emocional causado pela ausência paterna, são pessoas que têm mais medo de decepção e do abandono. O medo ao abandono pode gerar uma enorme dependência emocional em seu relacionamento com outras pessoas. Além disso, essas pessoas costumam ter a autoestima mais baixa. A rejeição paterna compromete a autoestima e deixa um vazio difícil de ser preenchido. São mais propensas a apresentar algum transtorno psicológico. Muitas vezes o sofrimento gerado por um pai ausente pode ter várias consequências psicológicas, como depressão, a ansiedade e a anorexia. São mais propensas a entrar em relações tóxicas. Devido à baixa estima e à carência afetiva, pessoas que não tiveram um pai presente podem ter problemas para estabelecer relacionamentos saudáveis. Devido ao medo de perder novamente alguém que ama, muitas delas não são capazes de cortar determinados vínculos nocivos, vivendo relações abusivas e infelizes.
são mais propensas ao vício. Muitos filhos de pais ausentes tentam compensar essa carência de outra forma, podendo ser viciados em drogas, sexo, jogos e compras. Consegue entender? E a maneira, queridos, que muitos de nós olham para Deus, é a maneira que nós olhamos para os nossos pais. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque tiveram dificuldade com seu pai na terra. E Jesus, queridos, ele vem para restaurar essa paternidade. Jesus, queridos, desvenda o amor do Pai, nos mostra um relacionamento com Deus em outro nível. E por que isso é necessário, pastor? Porque muitas vezes a maneira que enxergamos a Deus é a maneira que enxergamos o nosso Pai terreno. Uma vez tinha acabado de voltar para a igreja, queridos, estava fazendo discipulado, fazendo aquele livrinho Bem-vindo à Família, alguns já fizeram aqui com nós. E uma das perguntas do Bem-vindo à Família era assim: como você enxerga Deus? Como você enxerga a Deus? E eu lembro até hoje a resposta. A maneira que eu enxergava Deus era uma maneira que eu enxergava o meu pai. Uma pessoa extremamente exigente, a qual eu nunca ia conseguir agradar. Pelas dificuldades que eu tive com meu pai, no relacionamento com meu pai ser muito rígido, muito duro, queridos. Eu refletia isso para Deus. E a maneira que eu olhava para Deus era de um homem exigente. Alguém que estava pronto para me castigar qualquer erro que eu fizesse. Queridos, a minha luta até hoje é dessa. Eu tenho que tomar muito cuidado para não cair no ativismo, achando que eu estou fazendo para agradar a Deus em um nível que eu nunca vai ser agradado. Por quê? Porque foram as expectativas que eu gerei com meu pai. E quando eu fiz esse discipulado com um amigo meu, eu olhei, queridos, e a maneira que eu preenchi, eu sempre vi Deus como um Deus brabo, pronto para jogar um raio quando eu errasse. Pronto para me corrigir. Queridos, por eu ter esse déficit, a maneira que eu olhava para o meu pai, era a maneira que eu enxergava Deus, era a maneira que eu vivia na sociedade. Queridos, eu tinha muito problema com liderança. Reprovei várias vezes no colégio, queridos, várias vezes mesmo, queridos. Tinha dificuldade com o professor, brigava com o professor. Hoje eu sou professor, queridos. Brigava com o professor. Queridos, uma vez eu discuti com o professor, a professora falou: saia da sala. Eu falei: venha me tirar. Pode vir, quero ver se você vai ter coragem de me tirar. A diretora veio, eu falei: o que vocês vão fazer? Vocês vão me bater? Desse nível para cima, queridos. Quando eu me relacionava com alguém, queridos, que estabelecia liderança sobre a minha vida, queridos, era rolo. Dou graças a Deus, queridos, que nos meus anos de adolescência eu nunca li, queridos, nunca li Karl Marx. Porque se eu tivesse lido, eu tenho certeza, queridos, que eu ia concordar com o que ele falava. E tinha argumentos, queridos, sem ler, queridos, eu tinha argumentos para dizer que a autoridade não existia. Que a autoridade só servia para nos prejudicar. Que a autoridade só servia para nos sugar. Tinha algo errado. E, queridos, eu sempre fui bom de argumento, queridos. Não gostava de discutir. Se eu tivesse base teórica para isso, queridos, eu tinha me tornado... Tudo reflexo, queridos, de um relacionamento com o Pai. Dificuldade, queridos, de se submeter a uma liderança. Dificuldades, queridos, de desenvolver relacionamentos. Dificuldades de se relacionar com pessoas. E eu quero liberar uma palavra. Hoje é dia de cura. Você vai ser curado. E nós precisamos ser curados. Nós precisamos ver Deus como Pai, queridos. E eu gostaria de ler uma parábola, queridos, que o Senhor Jesus conta. Que revela esse amor, queridos. E ela se encontra em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem.
E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobasques que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai olhou, avistou, compadecido dele, correu, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Cris, eu quero dar uma aula sobre essa parábola. Não vai ser uma pregação, eu quero tentar te ensinar alguns princípios dessa palavra. Vamos analisar alguns pontos, queridos. Olha o que o versículo 11 nos fala. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Repete assim comigo: 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. 2 tipos de pessoa, queridos. 2 maneiras de ver a vida. Um era liberal e o outro conservador. Não vou falar, queridos, mas dá para encaixar até direita e esquerda. Depois eu corto da internet para não dar ruim. Um era liberal, queridos, e o outro era conservador. Um estava perdido em uma falsa liberdade, e outro estava perdido em uma religiosidade rígida. Um filho pega a sua herança, gasta em uma vida promíscua, queridos, sem freios. O outro faz tudo certinho, mas não tem um relacionamento com o pai. Um vive uma vida desenfreada e o outro é um trabalhador certinho. Essas 2 mentalidades, nenhuma delas tinha relacionamento com o pai. Os 2 estavam interessados só nos bens do pai. Um pede a sua herança e vive de qualquer jeito. O outro, queridos, faz tudo, absolutamente tudo certinho. Faço tudo certo. Só que não tem relacionamento com o pai. Olha a continuação, queridos. Lucas 15, 25 ao 32. Já vimos a mentalidade de um, vamos ver a mentalidade do outro no texto. Ora, o filho mais velho estava no campo, trabalhador, esforçado, dedicado. Parênteses do meu, tá? Não está no texto. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Querido, não era um bezerro, era o que eles estavam engordando. Era o melhor, o separado. O bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai:
Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Duas mentalidades, duas formas distintas de ver a vida. Nenhuma dessas duas pessoas tem a capacidade de se relacionar com o amor do Pai. Nenhum desses dois filhos, queridos, se relacionava com o Pai. Só estavam interessados na herança. Quando nós olhamos essa parábola e lemos essa parábola, queridos, muitas vezes nós achamos, queridos, que Jesus foca no erro do filho mais novo e no seu arrependimento. Mas não era o foco da parábola. O foco da parábola não era o erro e o arrependimento do filho mais velho, do filho mais novo. Por isso que ele inicia: havia um homem com 2 filhos. Havia um homem com 2 filhos. Ele estava falando: eu vou falar de duas mentalidades, de duas maneiras, e vocês vão perceber que nenhum desses dois se relacionava com o Pai. Para quem Jesus estava falando essa parábola, queridos? Para quem que Jesus falava essa palavra? Olha o que Lucas, capítulo 1, versículo 2 nos fala. Preste muita atenção aqui. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Queridos, Jesus conta essa parábola porque foi questionado sobre o porquê ele comia com pecadores, porquê que ele se reunia com publicanos. Qual que era o público-alvo dessa parábola, queridos? Os escribas, os fariseus. Então existia um grupo de escribas e fariseus, e também existia, queridos, o que? Os publicanos e pecadores, ouvindo Jesus sobre a parábola. A questão era, queridos, porque Jesus estava ouvindo, sentando com publicanos e pecadores. Deixa eu falar uma coisa para você conseguir entender. Lucas, capítulo 15 é uma unidade. Repete comigo assim: uma unidade. Mais forte, queridos. Uma unidade. Para você entender, Lucas capítulo 15, queridos, é uma única conversa. Se inicia, queridos, que aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus também estavam juntos. São 3 parábolas que Jesus responde uma única questão: o porquê Jesus recebe pecadores e come com eles. Antes de Jesus falar essa parábola do filho pródigo, queridos, ele conta outras 2 parábolas. Olha o que Lucas capítulo 15, versículo 4 e Lucas capítulo 15, versículo 8 nos fala. Então, conseguiu entender, né, queridos? Existem 2 públicos, Jesus está falando com esses 2 públicos, respondendo uma questão: porque ele recebe os pecadores e come com eles. Então ele conta a primeira parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar e vai em busca da que se perdeu até encontrar? Então, para responder essa questão, Jesus conta a parábola das 100 ovelhas. Qual o homem que, tendo 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 e vai buscar? Terminando a parábola das 100 ovelhas, ele fala outra parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrar? Segunda parábola. E daí ele entra na terceira parábola.
que é a parábola que nós estamos conversando. Então ele conta 3 parábolas para responder uma questão. E existia esse público. Quem eram os escribas, queridos, e os fariseus? Os escribas e os fariseus, queridos, eram os religiosos, os detentores da lei, extremamente rígido. Eles tinham a lei dentro da lei. Queridos, o fariseu, queridos, ele era tão rígido, que existia a lei de Deus. Imagine um quadrado assim, a lei de Deus. E existia a lei do fariseu, era um quadradinho menor, para não ter perigo de pecar. A lei falava para não trabalhar no sábado. Sabe o que o fariseu fazia, querido? O fariseu não cuspia no chão, sabe por quê? Porque se ele cuspisse no chão, o cuspe dele poderia rolar, e ele ia considerar que ele trabalhou porque ele arou a terra com o seu cuspe. Você ri, mas é verdade. Lei do fariseu. Os fariseus eram extremamente rígidos, os detentores da lei. Quem eram os publicanos e pecadores? Os publicanos eram os cobradores de impostos do Império Romano. Os cobradores de impostos, eles eram detestados e rejeitados pelos judeus, que não admitiam a cobrança de impostos, ao qual, segundo os fariseus, ia contra a lei de Moisés. E aqui existia uma grande polarização, preste atenção aqui. O público-alvo da conversa de Jesus estava em 2 extremos, queridos, extremamente polarizados. Os escribas de um lado e os publicanos e pecadores de... Era uma polarização, queridos. Bem parecido com o que nós vivemos hoje. Uma polarização. 2 extremos, queridos. Jesus começa a falar sobre um homem justo, que deu a sua herança ao filho mais novo. E esse desperdiçou com meretrizes, diz o texto, com prostituição. Gastou tudo que o pai lhe tinha dado. Olha o que Lucas, capítulo 15, versículo 14 ao 16 nos fala. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali deixava alimentar com as alfarrobas os que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Queridos, agora vamos entrar. Entra comigo na história. Estão os escribas e fariseus, os publicanos e pecadores. Jesus começa a contar a história. Começa a falar, havia um homem justo, que entregou a sua herança para o seu filho mais novo. Não era costume da época fazer isso, entregar a herança para o filho mais novo. Não era costume fazer isso, mas é entregue. O filho mais novo sai, gasta tudo com meretrizes, com prostitutas, conforme a tradução. Bagunça tudo. O que passava na cabeça do fariseu? Bem feito. Tem que comer com porco. Miserável. Tem que sofrer. Que sofra. Isso é consequência de pecado. Que morra comendo com. Era essa a mentalidade do fariseu, queridos. Que morre comendo com porco. Tem que sofrer mesmo. O que passava na cabeça do publicano? O que passava na cabeça desses homens? Jesus contando essa palavra. O que passava na cabeça dos publicanos? Nunca vamos ter acesso. Nunca vamos conseguir. Só que o alvo dessa parábola, queridos, está no versículo 17. Que foi o motivo que fez esse filho voltar para casa. Preste muita atenção aqui. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus. O que fez esse homem, queridos, voltar? A bondade do seu.
Ele volta, queridos, e ele cai em si, queridos. Por quê? Por causa da bondade do seu pai. E aqui está a chave, queridos. Ele cai em si, queridos. Meu pai é bom. Quando olhamos para a parábola, queridos, percebemos que o pai não aprovava a conduta do filho. Aliás, de nenhum dos dois filhos. O que o pai estava esperando era o relacionamento. Repete assim comigo, relacionamento. O grande erro dos dois, queridos, foi a fuga do relacionamento com o pai. A grande fuga, queridos, é aquele que corre para uma liberdade louca, queridos, que não existe, está fugindo de um relacionamento intenso com seu pai. O outro que está preso em uma religiosidade rígida, vivendo as regras, dizendo que eu estou tudo certinho, tem que fazer isso, aquilo, está focando nas regras, não está focando no relacionamento com o outro. E Jesus, ele vem nos trazer o relacionamento com o Pai. E o relacionamento com o bom é a comunhão, queridos. Deus está interessado em se apresentar como um bom Pai para mim e para você. Jesus veio apresentar esse Pai. E esse Pai se apresenta em uma relação, queridos, um relacionamento. Por isso que não tem a ver com regras rígidas. Pastor, tem alguma regra na igreja de vocês? Tem que andar de copo, tem que andar de... Queridos, não tem a ver com regras, queridos. Tem a ver com a comunhão com Deus, viver com Deus, ter relacionamento com o Pai. Versículo 20 da parábola que nós estamos lendo. E arrumando-se, foi para o seu pai. Via ele andando longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e... Não sei qual que foi o relacionamento que você teve com seu pai. Mas Deus quer se apresentar como um bom pai para você. Um pai presente, que foca no relacionamento, que vê você distante para correr e te abraçar. Queridos, eu não lembro, queridos. Eu não lembrava, queridos, de um abraço que eu tivesse dado, recebido do meu pai. E um dia, numa ministração, queridos, um amigo meu me deu um abraço. E ele falou assim: eu recebo um abraço de Deus. Eu não sabia, queridos, o que era. E naquele momento eu fui curado daquilo. E Deus vai se revelando. A tua história com o seu pai vai refletir no seu relacionamento com Deus Pai. E nós precisamos deixar que Deus toque em alguns lugares que você esconde, que você tem medo, que você não deixa que ninguém veja. Talvez, queridos, a tua dificuldade em se submeter a uma liderança seja a raiz do seu relacionamento com o seu pai. Talvez, queridos, a vergonha excessiva, o medo de errar, seja pelo seu relacionamento com o seu pai, por ser extremamente rígido, quadrado, apertado. Não se mexa, não fale. O que deixou você travado, com medo, não se expressa, não levanta a mão, não se movimenta, não anda. Sempre tem a impressão que está incomodando. Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa, a pessoa sempre está pedindo desculpa. Desculpa. Queridos, problema de paternidade, relação com o pai. Sempre se achou incapaz, inútil. Sempre achou que estava trabalhando por causa do relacionamento com o pai. Quando está se relacionando com pessoas, sempre está pedindo desculpa. Você consegue me entender? Pastor, eu não fui tão longe. Eu não me identifico com esse filho mais novo. Eu cresci na igreja, pastor. Eu acho que eu nunca fui tão longe. Talvez você esteja em outra ponta da parábola. Você fez tudo certinho, mas você não viveu o relacionamento, não viveu o relacionamento íntimo com Deus. Lucas capítulo 15, versículo 32. Mas quando veio esse seu filho que subiu com os seus
os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro de ouro para ele. Então o pai respondeu, presta atenção, meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é... Sabe o que isso me mostra, Deus? Ele nunca pediu um bezerro do pai. Sabe por que ele nunca pediu? Porque ele nunca se relacionou. Se vê como um empregado, como um trabalhador, como um servo. Vê o pai como aquele pai rígido, pronto para brigar. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi? Sabe como que nós curamos e quebramos essa religiosidade? Essa rigidez, essa tentativa de agradar a Deus, fazer tudo certinho, que eu não posso errar, senão Deus vai brigar comigo. Sabe como que se cura isso? Festejando. Vem festejar comigo. Vem aqui para a igreja. Pula aqui na frente. Vem festejar. Deixa a criança um pouquinho solta às vezes. Festeja. Porque a religião fala para você, entre olhando para frente e não olhe para o lado. Porque senão Deus dos céus vai pegar você. Cuidado, olhinhos com o que você olha. Cuidado, mãozinhas com o que você toca. Cuidado, pezinhos, por onde você anda. Porque existe um Deus no céu. Pronto. A religiosidade, a rigidez se cura quando festeja. Levante as mãos, salte. Grite. Dance, se alegre diante da presença de Deus. Venha festejar. Os filhos que estavam longe estão sendo salvos. A alegria da salvação toma o nosso ser. Nós dançamos, pulamos, gritamos. Por quê? Porque temos um relacionamento com o Pai. Um Pai bom e amoroso. Tudo que é dele é nosso. Antes de sermos servos, queridos, nós somos filhos. Venha, festeje, venha, se alegre. Essa é a face do bom Pai. Esse é o centro da parábola, o amor paternal de Deus. Não tem a ver com o erro de um, não tem a ver com a rigidez do outro. É o Pai se revelando em amor e falando, venha, participe da minha herança comigo. Não queira os benefícios da cruz, mas queira o autor da cruz. Venha participar comigo. Eu sim tenho uma herança para você. Eu sim tenho algo para você. Mas eu não quero te dar somente a minha herança. Eu quero compartilhar a herança com você. É a vida restaurada de uma nova paternidade, de uma nova cosmovisão, de uma nova maneira de viver. Só que o grande problema, queridos, por mais que nossos pais se esforçassem, por mais que eu me esforce com os meus filhos, eu sei que eu vou errar com eles. E eu sei que eles vão ter que ser curados pelo Espírito Santo. E eu e você, queridos, precisamos experimentar o amor de Deus. Eu e você precisamos mergulhar nesse amor de paternidade, desse entendimento, queridos, que Deus não está pronto para nos castigar em qualquer erro, qualquer falha. Isso não abre precedentes para você viver uma vida liberal, libertina, queridos, de qualquer jeito, porque a parábola já gabaritou dois extremos, está falando, não viva nesses dois extremos, não viva de forma rígida, congelada, dura, mas também não viva de uma forma liberal, solta, de qualquer jeito. Traga o centro que é a comunhão com Deus. Conservadorismo talvez represente algumas e uma porção pequena dos meus princípios, mas nós somos muito mais. O bem-estar social não depende da política, depende de nós, queridos. Falam amém. Porque todo problema social é um problema teológico. A única maneira de curar o Brasil, que é a falta de paternidade que fere os brasileiros,
é através da obra redentora de Jesus. Quando eu olho, queridos, as passeatas, queridos, quando eu olho as pessoas indo para a rua, quebrando as coisas, sabe o que é aquilo, queridos? É o grito de um órfão gritando: eu preciso de um pai. Quando você olha, queridos, aquelas coisas na TV, homens, meninos, queridos, meninos de 20, 17, 18 anos, virando o carro, quebrando o carro, jogando coquetel molotov, o que é aquilo? É grito de atenção. Foram liberais, saíram, largaram, correram, porque estão errando, Pai, pela revelação de Deus Pai. Eles só podem encontrar isso onde? Na igreja. Um grito por um Pai. 85%, queridos, dos presidiários americanos vêm de lar sem um pai. A maioria de nós aqui sofre dores emocionais pela falta de um pai. Colocamos máscaras, disfarçamos, mas se você permitir Deus tocar, e você falar: Deus, abre, toca, Ele vai tocar. E aonde Ele vai tocar? É na paternidade. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser banhados, mergulhados, imergidos, batizados nesse batismo de amor, onde nós conseguimos enxergar Deus como Pai, onde nós conseguimos deixar as nossas emoções serem tocadas, os nossos traumas serem curados, e a gente consiga caminhar livre, livre da rejeição, livre da culpa, livre do medo, livre da insegurança. Você consegue me entender? Sim ou não? Esse é o Senhor da palavra. Essa era a conversa de Jesus. Existe